Cara, é impressionante. O homem é um gênio. Pena que é do mal, né? Bom, nas mãos do Lula, nada se perde, tudo se transforma, sempre em tijolinhos a mais para a escada do poder. O encontro entre ele e o Donald Trump hoje se transformou no maior evento da campanha eleitoral até agora. Todo o discurso da longa entrevista coletiva a jornalistas brasileiros, né, dada depois da reunião, estava pautado pela percepção do calejado presidente Lula, né, expert em campanhas eleitorais, né, de que é preciso abrir janelas para o eleitorado do meio, né, porque já está absolutamente claro que o de esquerda não é suficiente para reelegê-lo mais uma vez. As razões do lado americano, por enquanto, são óbvias, né? Eles não disfarçam a premência e a preocupação deles em garantir o abastecimento de metais raros, aí em que os Estados Unidos são pobres, né? A China é rica e o Brasil é remediado. É uma questão de fazer conta, gente. O Brasil é o caminho mais curto, né? E até a história pregressa muito próxima, né, o mais confiável, né, e talvez o único, né, para evitar o controle absoluto da China sobre esses metais. Né. O único que talvez tenha quantidade suficiente para, na soma dos demais possíveis clientes americanos para isso, né, feche a conta em relação à China. E eles precisam conseguir um acordo sobre isso antes que algum aventureiro lance mão deles, né, desses metais, como vai lançar se o Lula for reeleito. Veja bem, essa é a razão fundamental do encontro, gente. Decidido aí meio no desespero para acontecer antes da eleição brasileira, como comprova o fato aí do Lula ter encomendado e aprovado às pressas um projeto de regulação da exploração desses metais do jeito que ele quer, né, para não ter de se submeter a pressões e negociações e enfiar no Trump a mesma narrativa, né, que ele enfia sobre a ditadura que ele vai implantando no Brasil. Ah, são decisões do judiciário, e no caso agora do legislativo, né, em que não cabe o presidente interferir e tal. Então, cara, o encontro serviu para restabelecer relações normais aí com os Estados Unidos, que estavam para lá de abaladas, quase rompidas, né, pela forte derrapagem do Brasil para a ditadura de estilo chinês dos últimos anos. A cobertura de 24 horas dada para o evento pela CNN, né, que é a emissora oficial aí de antecipação das tendências do governo Lula, né, confirma que já estava previsto transformar o evento no que o Lula espertamente o transformou. Não houve qualquer acordo ou resultado de curto prazo para ser anunciado. A questão concreta que supostamente estava em tela, que é o processo do Brasil pela seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos, né, passou batida, né, sem nenhum detalhe ou decisão, segundo o relato do próprio Lula. Eles estipularam uma discussão entre os técnicos nos próximos 30 dias, que é como se resolvem essas coisas, né, entre autoridades e técnicos em comércio e advogados, e não entre presidentes, né, que só assinam aquilo que for decidido. E nem mesmo a questão candente aí do crime organizado foi discutida, segundo Lula. Né. Então, o que tem de concreto, e o Lula repisou em quase todas as suas respostas, é que está de volta o Lulinha Paz e Amor, no lugar daquele vingativo mandante dos ataques do Supremo Tribunal Federal à democracia e à Constituição, né, e das prisões arbitrárias de inocentes, aberto para os Estados Unidos, que de repente, não mais que de repente, ele passou a amar, sem nenhuma preferência pela China, que só cresceu 10 vezes mais na sua ocupação de espaço no Brasil por WO dos americanos. Fora desse súbito amor aos Estados Unidos, gente, em igualdade de condições com o sistema chinês, a quem o Supremo Tribunal Federal
mais honestamente declara admiração e fidelidade, né, dirigido aí para esse eleitorado do meio do Brasil que não gosta dos Bolsonaro, mas tem mais medo de virar a China do que deles, né? Todas as outras respostas do Lula foram as respostas de sempre, né? Sempre precedidas daquela advertência nunca ouvida, da incondicional confiança dele no poder da narrativa, que é o nome moderno da mentira, seguida de uma longa fieira das próprias, quer dizer, as próprias mentiras.